Agora que a gente já entendeu bastante sobre a nossa profissão, sobre o nosso contexto, vamos falar um pouco dos indivíduos. Nós temos escutado cada vez mais relatos de histórias de profissionais com problemas de saúde mental, com depressão, casos de suicídio. E tem uma notícia, Bianca, a pergunta que não quer calar. Se eu não fizer essa pergunta, é que ninguém dorme. É verdade? De onde surgiu essa questão de que o médico veterinário é o profissional com maior índice de suicídio? Bom, você já me conhece, né, Ingrid? Sabe que eu estou aqui dentro, assim, que ótimo que a gente está falando sobre isso, porque é sempre necessário. Primeiro de tudo, não é verdade. A gente não tem no Brasil pesquisas com as profissões, a gente não tem um banco de dados para a gente falar qual que é a profissão que tem a maior taxa de suicídio. Primeiro porque pensa, a gente teria que ter dados de praticamente, né, todas as profissões para a gente falar, essa aqui é a que tem a maior taxa. E segundo também porque a gente teria que ter já um banco de dados, que neste caso é do DataSUS, muito mais desenvolvido. Porque o tema suicídio ainda é um grande tabu na nossa sociedade, especialmente aqui no nosso país. Então tem toda uma questão de muitas vezes não ser notificado, né, e assim por diante. Não vou Então a gente me não sabe nem se é verdade, nem se é mentira. Existem hipóteses por estudiosos, especialistas, né, que trabalham com prevenção de suicídio, e de qualquer forma as hipóteses é que não são os médicos veterinários, são outras profissões, né, não vou trazer para cá que acho que não é o nosso foco, mas não tem essa hipótese de que realmente seja o médico veterinário que esteja ali em primeiro lugar. Essa notícia se dissipou há algum tempo por uma matéria que foi realizada. E a gente sabe, sem generalizar, mas que muitas vezes as pessoas gostam de notícias alarmistas, né, com essa manchete assim alarmista, e utilizam até hoje, A infelizmente. primeira vez que eu vi esse dado foi uma tabela compilada de dados do DataSUS, dados do IBGE. Então tinham alguns recortes e foram feitas comparações. Vou aproveitar que eu tenho um professor de metodologia, inclusive aqui do meu lado. Jorge, como é que deve ser feita essa comparação, se eu pego esse extrato? Porque a medicina veterinária, esse dado, salvo engano, é de 2012. Então, de 2012 para cá, houve uma mudança muito grande, até na quantidade, né, na diferença de gêneros de homens e de mulheres. Quando eu pego um dado desse, como é que eu tenho que comparar? Eu posso só chegar e falar veterinário, policial, enfermeiro, ou eu tenho que olhar nessas profissões se tem mais homens, se tem mais mulheres, se tem mais faixa etária superior, inferior. Como é que seria fazer uma comparação ao invés de simplesmente pegar um recorte? Perfeito, isso é fundamental. Antes eu queria aludir a um ponto, já tínhamos até conversado entre nós anteriormente, que independentemente do lugar nesse espécie de pódio de quem se suicida, que ofício estaria com maior incidência, só o fato de que isso exista no ofício já é digno de atenção, já é digno de consideração. É, Na psicologia do trabalho, há muitas indicações, aqui e ali surgem especulações sobre tal ofício profissional que estaria no momento de precarização agudo e que tem uma intensificação. Um outro, por suas próprias condições, o seu próprio exercício, o que se espera, que a sociedade espera que aquele profissional faça, que gera uma quantidade de demanda emocional exacerbada e que seria um aspecto a considerar. Então, há muitos dados, como Bianca mencionou, a serem devidamente pesquisados para se estabelecer esse dado comparativo. Esse dado comparativo não é simples, de fato. Além dos cuidados metodológicos clássicos, por exemplo, a especificação dos participantes é fundamental. A participação em termos de gênero, em termos de origem rural-urbana, em termos de nível de educação, em termos de tipo de treinamento profissional que obteve. Isso tudo é importante até porque ajuda a posteriori a entender umas tantas coisas. Se estatisticamente eu posso aglomerar determinadas variáveis, mesmo que a gente saiba metodologicamente que correlação não implica em causalidade, mas o fato de que eles estão agrupados dão para nós que observamos o fenômeno para estudá-lo algumas pistas para entender o que é que está se passando. Então é fundamental sim especificar, diversificar essas fontes de informação para que a gente diversifique o olhar sobre o fenômeno, para que a gente possa compreendê-lo. Importante esse trecho, correlação não implica em causalidade. Quer dizer, a gente tem um viés, um vício de observação que
quando nós estamos pensando naquele fato, ele aparece na nossa mente todo o tempo. Então, nós conhecemos muitos médicos veterinários, muitos zootecnistas. Eu vou conhecer muito mais médico veterinário com problema de saúde mental do que odontólogos, porque eu conheço bem menos dentista. Então, eu já vou falar assim, não, olha, acontece muito mais na medicina veterinária. Peraí, o meu ambiente tem mais médicos veterinários ou tem mais outros tipos de profissionais? Então, quando a gente fala em correlação, nós estamos falando, ok, na medicina veterinária tem todos esses fatores que têm, então, uma relação entre si, mas não quer dizer que esses fatores causem o fenômeno. Exatamente. Então, acho que é importante a gente falar isso. E qual você acha que é o risco, Jorge, de quando a gente divulga esses fatos sem pensar nessa diferença de correlação e causalidade, sem fazer um recorte adequado? Qual que é o risco assim, para a população, para os profissionais que escutam só esse recortezinho? O risco que é seguidamente aludido por alguns especialistas envolvendo higiene mental, envolvendo saúde pública, envolvendo cuidado de saúde mental, é que o fato de que esse assunto seja aludido de uma maneira, digamos assim, selvagem, de uma maneira irresponsável, pode fazer com que determinadas experiências de vivência desse tipo de encaminhamento de vida sejam levadas à execução, Validem um pensamento. Validem um pensamento e, sobretudo, validem uma passagem a ato, como se costuma dizer em psicologia. Então, essa questão da passagem a ato é algo que se considerar com muita responsabilidade. As fontes de informação que se dispõem na sociedade, elas têm um papel importante naquilo que a população vivencia e naquilo que ela acha que pode, deve e vai fazer. Então, essa questão da responsabilidade social, da informação, ela existe, ela é importante. E cabe a nós que trabalhamos com isso, em termos de higiene mental da população, chamar a atenção para esses aspectos. Eles não são aspectos que podem ser aludidos irresponsavelmente. Isso é um ponto crucial a considerar. Bianca, a maneira como você tem visto ser exposto na mídia, nos diálogos, nas redes sociais, que tem se falado sobre a saúde mental do médico veterinário, do zootecnista também, mas a gente escuta muito mais sobre o médico veterinário, sobre índice de suicídio e etc. Como é que você avalia o que tem sido mostrado, a forma que tem sido mostrado? Você acha que está beneficiando de alguma maneira no conhecimento ou você acha que pode ser prejudicial por ser aí um recorte de algo não comprovado? Ingrid, eu costumo ser direta com o que eu penso nesse sentido. Eu falo, você está fazendo um desserviço. Você não tá, além de você não estar ajudando, você está piorando a situação. Porque o tanto de gatilhos, o tanto de que você pode estar ofertando ali quando você dissemina essas informações que, inclusive, você não foi lá verificar antes, né? A gente tem que pensar que a rede social, a gente não tem controle de quem está vendo as informações que a gente está divulgando. Quanto esse indivíduo já está vulnerável, né? O quanto é alguém que, de repente, também está adoecido e aí entra em contato com esse tipo de informação e quanto isso pode ser prejudicial. Então, na minha concepção, lembra até o que a gente conversa ali, psicólogos que trabalham muito com prevenção do suicídio. A gente, não vou falar a gente porque, né, não posso falar por todo mundo, mas a grande maioria não gosta da campanha Setembro Amarelo, por exemplo. Porque apesar de todo mundo achar que é uma grande campanha, que vai muito ajudar, mas é um mês em que a gente passa vendo diversas também informações que estão mais prejudicando do que contribuindo. Então, fica aqui a grande reflexão que a gente precisa falar sobre esse assunto num formato de prevenção. Acontece na medicina veterinária, conhecemos muitos médicos veterinários, colegas que morreram por suicídio, sim, mas não é neste formato de abordagem que a gente vai conseguir ajudar a profissão ou esses indivíduos. A gente precisa falar muito mais num formato de cuidado, inclusive abordado por profissionais da área, por psicólogos e psicólogos com já uma experiência ou uma especialidade em prevenção do suicídio. Só agregando, eu queria pegar a deixa de Bianca e agregar dois princípios que me parecem importantes a considerar. Princípios básicos assim, dessa responsabilidade social. Primeiro, ter critério, ter rigor no que vai divulgar. Isso foi mencionado aqui mais de uma vez. A gente vive numa cultura de divulgação irresponsável de informações, quando não informações completamente falsas. Então, isso é uma coisa, inclusive, do espírito contemporâneo até, assustador, em certa maneira. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que também faz parte da nossa responsabilidade, é pensar em quem vai receber a informação.
Eu acho que isso também faz parte da nossa responsabilidade, como gestores, como pessoas que têm responsabilidade social, como pessoas que têm algum tipo de influência sobre o que vai ser divulgado. Há uma diversidade grande em relação à escuta, à recepção dessa informação. Então, pensar um pouco sobre o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D, ter consciência dessa diversidade e das formas de recepção é o mínimo que se espera de alguém que tenha essa preparação, essa responsabilidade social e essa responsabilidade, digamos assim, acadêmico-científica. Muito importante esse ponto, porque nós precisamos falar sobre o assunto, nós precisamos ajudar os colegas, ajudar as pessoas, mas nós temos que encontrar a melhor maneira de fazer isso. Bianca, se qualquer um que esteja assistindo aqui esteja passando por um momento assim de crise, ou algum colega ao lado, algum amigo ao lado, o que ele pode fazer? Rede de apoio, ela é fundamental, Ingrid, e aquilo, né? Hoje a gente convive e fica muito mais no trabalho do que em casa, então eu costumo falar que tem muito mais chances dos seus colegas de trabalho observarem de repente que você não está bem ou você observar que um colega seu não está bem. Primeiro ponto é perguntar para este colega como ele está e como você pode ajudá-lo. De novo, não vá com as respostas, vá com perguntas. Então, se você, de repente, suspeita que você está convivendo com algum colega que demonstrou mudança de comportamento, o clássico, muitas vezes começou a se isolar, né? Vá conversar com ele, ofereça ajuda de uma conversa, de um primeiro acolhimento, para depois ajudar esse veterinário a procurar um profissional, procurar um psicólogo, se for necessário também um psiquiatra, e lembrar especialmente sobre os cuidados que a gente tem que ter com esses assuntos para não fomentar eles mais ainda como um tabu, que ainda são, com muitos estigmas. E não é este o nosso objetivo. Eu só sempre falo assim, menos é mais. Às vezes a gente quer chegar achando que tem que ter todo um repertório pronto né, e mais, inclusive, às vezes mais fala do que escuta. E, na verdade, nesse momento, o que essa pessoa mais está precisando é falar. É ser ouvida. Exato. Sem julgamento, sem crítica e aí tendo um espaço ali de acolhimento e de suporte. Porque o manejo é do profissional da saúde mental. Perfeito. E nós vamos falar mais um pouco sobre esse manejo de saúde mental, sobre promoção de saúde mental, sobre prevenção aos problemas de saúde mental, emocional, na nossa próxima conversa.